Eu queria falar hoje, rapidinho, irmãos, a respeito da generosidade de Deus, da bondade de Deus, da personalidade de Deus, lembrando sempre que o que a gente fala aqui não é a verdade, lembrando que o que a gente fala aqui é apenas uma iluminação a respeito daquilo que é a nossa percepção acerca do que é Deus, a respeito das coisas que se manifestam diante de Deus. E ontem a gente comentou um pouquinho sobre Deus querer para nós, Deus fazer de tudo por nós, né? Deus ser dessa figura maravilhosa que está aqui basicamente para nos nutrir espiritualmente, para nos ajudar a nos desenvolvermos espiritualmente, e é nisso efetivamente que eu acredito. Eu não acredito que nós estamos aqui num processo louco de guerra. Nós estamos aqui num processo de evolução, e estamos aqui num processo principalmente de aprendizado do que significa o amor de Deus. E ninguém ensina amor com violência. Não, como a gente estava comentando esses dias, a gente viu uma postagem muito interessante, depois alguém me disse de quem era, acho que era do Paulo Coelho, falando exatamente isso, que o exemplo é aquilo que a gente busca para ter a referência daquilo que é a verdade na vida das pessoas. Então eu acho que com Deus não seria diferente. Eu acredito que se Ele nos prega o amor, Ele nos estenderia o amor para que nós aprendêssemos através do amor a maneira como Ele se manifesta. E isso tem para nós uma importância vital, uma importância brutal, no sentido de mudar ou de entender um pouco melhor qual era a real intenção de Deus para a nossa vida. Porque já falamos aqui que a Bíblia não é um livro para nós, mas é um livro para o estabelecimento de um reino, e de um reino de paz. Então, me custa crer que Cristo ou que Deus tenham estabelecido a ideia básica desse reino através da violência, através da dificuldade que o homem possa eventualmente ter de entender, ele atribuir a violência, no sentido, olha, me ama se não te fulmino. Eu não sei, me parece meio incompatível. E se a gente virar um pouco esse viés, nós vamos passar a interpretar a Bíblia, a palavra e o nosso próximo de uma maneira diferente. Deus disse para o homem: ama o teu próximo como a ti mesmo, e ama a Deus sobre todas as coisas. Então, dentro dessa relação, eu não posso entender que Deus me manda amar ao meu irmão e ao mesmo tempo temer a violência que ele possa me causar. Não sei, me parece um pouco incompatível que um ser tão magnífico que prega o amor, ou que exige que eu ame, não tenha uma capacidade também infinita de amar. E toda vez que a gente fala isso, dá a impressão que a gente está querendo passar pano para alguma coisa, como está na moda dizer agora. A gente está querendo passar pano para pecado, que a gente está querendo ser moderninho, que a gente está querendo abrir mão da lei, que a gente está querendo abrir mão da doutrina, mas não é isso. É que aparentemente parece que nos faz mais sentido amar pelo amor do que amar pelo medo. Porque ninguém ama pelo medo. O amor é desenvolvido dentro do coração das pessoas. Essa nova maneira de pensar também é gerada. Então, quando Cristo fala para Nicodemos: olha, necessário te é nascer de novo. Esse nascer de novo não é simplesmente passar pelo útero de uma mulher ou pelo órgão sexual de uma mulher depois de uma fecundação que nasce uma nova criança. Não. Um novo nascimento pressupõe uma nova junção entre semente e óvulo. E essa relação entre semente e óvulo pressupõe um ato de amor.
Então aquilo que nasce, primeiramente se forma antes de se nascer. Então, a ideia específica do amor que Deus planta em nós não significa imediatamente a conversão de atos ou o entendimento do nada das coisas, mas se dá a respeito ou sobre um processo que não sabemos se é rápido, se é longo, não sabemos se é um processo fácil ou difícil, mas tem algumas coisas que a gente pode pegar para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse processo. E eu queria trazer algumas coisas dessas aqui para você. Se nós entendermos o Deus como um Deus violento, vingativo, ciumento, nós vamos entender que Ele não nos dá o exemplo daquilo que Ele pede para nós. E é importante a gente perceber a diferença que existia na lei para aquilo que se manifesta depois na graça. Na lei, nós tínhamos os mandamentos e as ordens, e na graça, nós tínhamos o amor fecundando o coração das pessoas e usando a lei como referência. Olha como existiu aí, na vinda e na manifestação de Cristo, uma nova percepção a respeito do que era esse reino de Deus, a respeito do que era esse plano de Deus. E dentro disso, depois na manifestação do Espírito Santo, o que caiu sobre a mente daquelas pessoas acerca da nova forma de se viver ou de se estabelecer sobre a face da terra nos dá ainda mais uma dica. Porque os cristãos passaram a viver dentro de uma sociedade quase que politicamente estabelecida, que era efetivamente a vontade de Deus. Não quero entrar aqui no mérito da construção de templo, mas olha como a própria ideia a respeito de Deus muda, e muda num ponto crucial, totalmente identificável, perfeitamente identificável, que é nas revelações que Deus dá para Isaías a respeito da vinda desse reino de Deus. E se nós pegarmos a minha modesta opinião, o livro mais importante da Bíblia é o livro de Isaías. Porque Isaías é o primeiro homem que percebeu todas essas mudanças e recebeu em profecia tudo aquilo que aconteceria na transformação dessa relação com Deus para aquilo que seria o estabelecimento do reino de Deus, que sempre foi a intenção de Deus, estabelecer sobre nós, estabelecer sobre a terra, um reino sobre a terra. E esse reino se estabelece através não desse nascimento, ou não apenas do ato do parir, como pode dar a entender que Cristo falou para Nicodemos, mas de um ato de nascer de novo. E num nascimento que, mesmo que seja diário, pressupõe uma fecundação de amor. Então, essa criança que nasce, ou esse novo homem que nasce, não nasce simplesmente de uma geração espontânea. Ele nasce da fecundação. Ele nasce de uma fecundação que pode até nascer na mente. E quando a gente fala mente, a gente põe a mão aqui, porque mente para nós é a mente e o coração. Ele pode nascer na mente, mas ele nasce de um ato de alguém que lança uma semente, de alguém que demonstra a preocupação com o estabelecimento desse reino. E é exatamente isso que Deus quis fazer e que o homem interpretou mal, e que Cristo veio reafirmar. Porque nós temos tantas partes na palavra em que está escrito que Deus não pode se vencer. Por exemplo, Deus não pode se vencer em generosidade.
dentro disso tudo, as palavras de Cristo têm um novo sentido, um novo sabor. E você vai entender que Cristo não pegava um porrete e falava: olha, eu preciso, vocês estão aqui para o estabelecimento do reino de Deus, e se esse reino não se estabelecer, vocês vão ser dizimados, vão morrer. Não, é um ato de amor, é um ato de paz. Ele é o príncipe da paz. E ele trabalha diferente. Ele não trabalha na espada e nem na força. Ele trabalha no exemplo, na demonstração de tudo isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse amor para a constituição desse reino está com Deus desde sempre. E é isso que nós precisamos resgatar para trazer para dentro de nós a especificação completa da paz, da alegria e do contentamento que deve existir em nós se nós proclamamos o reino de Deus. Então, meus queridos, para a gente encerrar aqui, traz em tudo que você for analisar, em tudo que você for, vamos dizer, julgar, mas a gente faz os julgamentos, chama o viés do amor de Deus. E entenda que a todo momento Ele fecunda o seu coração. E fecundando o seu coração, o teu nascimento, o teu nascer de novo, se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Na dúvida, ama. Na dúvida, sinta-se, mais importante do que amar, na tua dúvida essencial, na tua dúvida espiritual, naquilo que você mais teme, na dúvida, na tua dúvida, sinta-se amado por Deus. Isso faz uma diferença brutal na maneira que você pensa. Isso faz uma diferença brutal na maneira como você age. Em todos os momentos, inspira o amor de Deus. Traz para dentro de você esse amor que você não entende. E se você não tem ele no momento, projeta o amor de Deus em você, em cima daquela ação. Quero te desejar um dia de paz, um dia de glória, um dia de amor de Deus. E que tudo aquilo que você entende, ou que você ainda não entende, possa se descortinar sempre, inevitavelmente e inexoravelmente pelo viés do amor. Fiquem com Deus, meus queridos. Fiquem em paz. Tenham a paz. Sejam fecundados por Cristo e através disso emanem a paz. Graça e paz. A paz de Deus.